Fala galera, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio aqui pro canal do YouTube, também pro canal pra página do Face e para quem tá acompanhando pelas startups de alto impacto pelo iTunes. Agora, poucas horas atrás, saiu que o Snapchat finalmente se inscreveu publicamente para fazer o seu IPO. E o que é IPO? IPO é quando uma empresa privada, fechada, particular, ela vira pública, ou seja, ela vai ter as suas ações sendo comercializadas na Bolsa de Valores. No caso, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o Snapchat finalmente se inscreveu publicamente para fazer a sua abertura inicial de ações. Initial Public Offering, que é justamente o IPO, quando a empresa vai para a Bolsa. E normalmente, ir para a Bolsa, qualquer startup é o grande sonho. É o grande sonho, porque finalmente você tem uma empresinha que era minúscula e agora ela vai conseguir ser comercializada na Bolsa. Muita grana entra nesse processo de abertura de IPO, porque você, quando tem a empresa aberta publicamente, você pode fazer diversas manobras, vamos chamar assim, empresariais, para que você aumente o capital da empresa. Então, por exemplo, você pode desdobrar as ações. Quando você já fez o IPO, quando você está aberto publicamente, você pode desdobrar as ações e ter muito mais volume, muito mais liquidez de ações, tanto para compra, venda, para a própria empresa levantar mais recursos para poder trabalhar e fazer o crescimento, o avanço da sua empresa. Então, como é que funciona? Normalmente, uma startup ela começa pequenininha, ela recebe, por exemplo, rodadas de investimento anjo, investimento semente, aí depois vai para um Series A, que é em torno de 1 milhão até 5 milhões de dólares, aí depois vai para um Series B, que é a segunda rodada de investimento com fundos, aí pode levantar de 5 a 15, depois vai para a Series C, pode fazer Series A, B, C, D, E, não importa, são várias rodadas. Só que todas essas rodadas ainda são privadas, fechadas, apenas para fundos de investimento. Você, pessoa física, se você quiser investir no Snapchat, se você quiser ser sócio de Snapchat, normalmente você não pode. Você não pode ser sócio de empresas, startups fechadas, a menos que eles levantem rodadas de investimento e você seja um investidor anjo que possa entrar. Mas isso não é tão fácil, não é tão trivial assim. Só que quando entra na bolsa, está comercializado para todo mundo, qualquer pessoa, pode ser fundos de ação, pode ser pessoa física, pode comprar as ações na Bolsa de Valores e ser dono, ser sócio de uma parte daquela empresa, daquela que não é mais uma startup, agora virou uma grande empresa já, porque já abriu as suas ações na Bolsa. Então, por exemplo, o Facebook já foi uma startup, cresceu, recebeu investimento, tal, fez o seu IPO e hoje é uma grande empresa comercializada na Bolsa. O Snapchat agora está fazendo a mesma coisa, ele está crescendo e agora ele está se inscrevendo para fazer o seu IPO. Se vai ser um sucesso ou não, a gente não sabe. Não dá para saber ainda. O que acontece é que um pouquinho sobre a história do Snapchat, o Snapchat ele recebeu uma oferta de 4 bilhões de dólares, se eu não me engano, do Facebook há alguns anos atrás, mais ou menos aí uns 3 ou 4 anos atrás. O Facebook tentou comprar o Snapchat por cerca de 4 bilhões de dólares e o Snapchat não vendeu. Os caras não venderam. E hoje, o CEO do Snapchat, a participação que ele tem na empresa, no Snapchat hoje, equivale mais ou menos a 4 bilhões. Ou seja, se ele fosse abrir hoje IPO, se continuasse o preço das ações do jeito que tá, que não dá para saber se vai subir ou se vai descer, mas se continuasse do mesmo jeito que tá, o quanto ele teria vendido antes é o quanto ele receberia agora só dele. Então ele já ganhou um pouco a mais. Um pouco não, bastante a mais. Mas de qualquer forma, a gente tem que pensar assim, pô, caramba, o cara recebeu uma oferta de 4 bilhões e não vendeu. Pensa assim, o Snapchat na época já tinha investidores, já tinha um quadro de funcionários, já tinha várias coisas rodando, e se o cara vendesse por 4 bilhões, ele, entre aspas, matava a empresa, matava a startup para um crescimento maior que eles tinham a visão de que ia surgir. Então, 3 ou 4 anos atrás, quando o Facebook tentou comprar o Snapchat disse, a gente não vende porque a gente sabe que nós vamos ser uma empresa muito maior mais na frente. E aí eles seguraram, cresceram, trabalharam no seu produto, hoje estão com aqueles óculos lá, os Spectacles, e estão vendendo, estão crescendo, e agora estão abrindo ação na Bolsa, possivelmente com um lucro, vamos dizer assim, muito maior do que se eles tivessem vendido para o Facebook na época. Agora, por outro lado também, eu tô fazendo uma análise meio
meio por cima assim do Snapchat, porque aconteceu muita coisa ultimamente. Se você for ver, o Instagram, ele copiou o Snapchat alguns meses atrás. E teve muita gente dizendo assim, isso não vai dar certo, ou então isso vai dar certo, é a morte do Snapchat. E de fato, houve uma queda brusca da quantidade de visualizações no Snapchat. Isso é fato. O Instagram hoje, ele é mais cômodo, mais conveniente e mais interessante para alguns casos fazer utilizando o InstaChat, né? O Snapgram, como a galera chama, aquele stories lá que o Instagram faz. Então assim, houve uma queda, canibalizou um pouquinho o mercado do Snapchat, mas mesmo assim eles estão abrindo a oferta pública de ações. Ou seja, se a gente for analisar o negócio, os caras já estavam nessa crescente, já iam fazer IPO, já tinham essa visão, já falavam sobre isso secretamente, mas acabou vazando. E agora, finalmente, os caras liberaram, realmente fizeram a inscrição. Então, hoje, tá bombando todas as notícias sobre o Snapchat por conta dessa novidade que eles abriram, que eles estão abrindo o IPO aí nos próximos meses. E aí, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eles vão abrir as ações e vai cair? Porque pode acontecer. O que acontece é o seguinte, quando você vai abrir a ação na bolsa, você estabelece o preço da ação naquele momento. Você estabelece isso. Só que quando abre para o mercado é aberto. Quem quiser comprar naquele preço, compra. Quem não quiser, não compra. Se a pessoa quiser comprar mais caro, compra. Então, às vezes, quando você abre o IPO, no dia do IPO, dá um estouro para cima. Acontece que sobe muito o preço da ação. Ou não, ou cai. E aí você tem um prejuízo, entre aspas. Só que no final das contas pode ser que isso suba, ou desça, ou quebre. A gente não tem como saber, é um risco que acontece, mas a perspectiva de abrir a ação na bolsa é ótima. Normalmente, quando a empresa faz isso, é porque ela está num nível alto, no nível de confiança, no nível que os investidores dizem assim, a gente vai porque a gente vai ganhar dinheiro aqui agora. A gente vai ter finalmente liquidez. Porque, vê só, você acha que investidor que investiu lá no Snapchat no início, ele investiu porque é bonito, porque é legal, porque ele gosta de tirar foto? Não, ele quer o retorno dele. Então, um investidor de startup, ele foca que aquela startup seja vendida lá na frente. Ou que ela faça IPO. Porque é assim que aquele investidor inicial, seja um investidor anjo, seja um fundo de investimento, como a gente vê por aí, eles querem que abra no IPO, porque lá na frente eles vão conseguir vender todas as ações dele, ou pelo menos uma parte significativa, num lucro do que quanto eles investiram. Então só assim que se tem liquidez. O que é liquidez? Né? É você conseguir vender alguma coisa. E uma startup tem liquidez quase nenhuma, zero. É um risco muito grande você investir numa startup, porque você não sabe se ela vai dar certo e se você vai conseguir vender as ações da sua startup. Só que quando você tem um comprador, uma grande empresa, feito um Facebook tentando comprar o Snapchat, aí você sabe que você vai ter um lucro ou não. Ou não. Depende do quanto você investiu, depende da perspectiva, depende de como é que está a empresa. Lá atrás os investidores disseram, a gente não vai vender o Snapchat porque a gente sabe que ele vai crescer mais, ou então não vale a pena vender agora para o Facebook. Agora que eles estão abrindo a ação, o investidor vai conseguir vender suas ações e ter um lucro em cima do quanto ele investiu lá atrás. Então é assim que funciona a estratégia do fundo de investimento. Comprar barato ações da startup e vender ela lá na frente, ou vender a empresa toda, ou vender as ações na bolsa, porque tem mais liquidez. Então, o Snapchat está chegando nessa jornada que é bem interessante da gente ver. É um momento muito legal, a gente vê uma startup que começou assim, pequena, começou como padrão de consumo mesmo, cresceu pra caramba e está agora fazendo o seu IPO. Não dá pra gente saber o que é que vai acontecer, mas se a gente for ver aí, o Facebook passou uma jornada muito parecida lá no começo. Quando o Facebook começou, ele era uma startupzinha, uma plataformazinha pequena, muito parecido com outros que já tinham, mas aí foi crescendo, foi avançando, tal, recebeu investimento, cresceu muito a base, e aí eles fizeram a abertura das ações na bolsa. Eu lembro, como se fosse ontem, quando eles abriram, e rapidamente o preço da ação do Facebook despencou. A abertura deles não foi boa, foi ruim. Eles abriram um preço e pum, caiu. Aí você diz assim, caramba, e aí? Não, mas aí ao longo dos anos, o preço da ação no Facebook foi crescendo, foi descendo, foi aumentando. Hoje, na média, ele cresceu muito mais do que você poderia esperar, vamos dizer assim. Se você fosse pensar, caramba, eu vou vender porque caiu a ação no primeiro dia. Não necessariamente. Hoje, ao longo dos anos, o Facebook já cresceu muito mais do que aquele início do IPO que ele fez. Então, vale a pena, não vale a pena? Não dá pra saber.
você pode até pensar, pô, caiu, é ruim. Mas não necessariamente, no longo prazo pode subir. No longo prazo pode quebrar também, inclusive. A gente pode ver outras ações aí de outras empresas que foram para baixo, como por exemplo a Petrobras, a outras empresas aí, que a comparação não é nem tão legal, né? Porque a gente tá falando de startup, a gente tá falando de empresas petrolíferas que tem outra dinâmica de negócio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não dá para saber se o IPO do Snapchat vai ser uma coisa boa ou se vai ser uma coisa ruim. Eu acredito que vai ser uma coisa boa, até porque toda startup sonha com IPO, é a grande vitória, lançar as ações na bolsa, crescer o negócio e agora virar uma empresa séria, vamos dizer assim, deixar de ser uma startup e virar um negócio grande, beleza? Então é isso aí, galera, se você gostou desse vídeo, curte aqui o canal, curte esse vídeo, curte o canal. Se você tá gostando, divulga para alguém, passa esse vídeo para algum amigo, alguma pessoa que tá começando com startup ou que já tem startup e quer aprender um pouquinho mais. Todos os dias temos vídeo aqui no YouTube, no Facebook, todos os dias 2 episódios lá no Startups de Alto Impacto, no iTunes. Então, todo dia eu tô aqui trazendo entrevistas, trazendo visão do mundo empresarial, principalmente das startups. Então é isso aí. Um abraço, bota para quebrar e a gente se vê amanhã.